educadores aqui presentes. Fico muito feliz de poder proporcionar, né, o encontro entre vocês e o livro, que é o que a gente veio fazer aqui. Então, mais uma vez, o que eu trouxe para vocês, alguns acompanham o que eu faço já há bastante tempo, isso me deixa muito feliz, muito orgulhosa. Mas, mais uma vez, o que eu trouxe para vocês é poesia, tá? Estou insistindo um pouquinho na poesia na minha vida por alguns motivos que eu gostaria de esclarecer, de explicar para vocês, né? A poesia, para mim, é a linguagem do coração, né? É a linguagem que torna possível expressar sentimentos. E acho que isso é uma carência nossa, né? Tão difícil expressar sentimentos, tão difícil colocar em palavras algumas aflições, algumas preocupações, algumas alegrias também, algumas surpresas. Às vezes é muito difícil verbalizar isso, transformar isso em palavras. Muito mais quando se é criança. Às vezes a criança está ali aflitinha, com algumas coisas dentro, gritando e não consegue colocar em palavras. Então eu acho que eu uso um pouquinho essa minha tarefa que me foi dada, acho que por Deus, não sei, né? Eu também lutei para isso, queria muito, que é usar as palavras, né? Escrever. Eu tenho usado um pouquinho as palavras para ajudar a transformar em texto, verbalizar, expressar esses sentimentos. Foi assim que nasceu essa coleção que eu estou apresentando para vocês. A coleção chama Coisas que Toda Gente Sente. Quer dizer, na base da coleção a ideia é o sentimento. E o que eu estou querendo colocar nessa coleção? O que eu estou trazendo de mais forte, mais significativo na coleção? Falar sobre sentimentos que são difíceis de dizer. Alguns deles são fáceis, mas outros são mais difíceis. Esses que são mais difíceis, eu tenho tentado colocar nessas palavras. Neste livro eu estou falando de saudade. Saudade pode ser uma coisa super festiva. A gente lembrar das conversas que a gente teve hoje à tarde, né, Firmino? Lembrar do final de semana com a família, lembrar de viagens, lembrar de comemorações de aniversário, tantos motivos para a gente lembrar e sorrir e ficar feliz e ter uma manifestação leve sobre isso. Mas alguma saudade causa dor às vezes. Você lembra e sente aquela ausência, aquela falta, as mudanças que acontecem na nossa vida. Então, neste livro, eu abordei a saudade sob duas óticas. Uma é a perda de pessoas queridas. A gente passa por isso, faz parte da vida, né? É o ciclo da vida. Então, todos nós temos lembranças de pessoas que estiveram perto da gente fisicamente e que não estão mais fisicamente perto da gente, mas estão nas nossas lembranças e fazem parte da nossa história. E como é difícil falar disso às vezes, né? Mas precisa falar, precisa tocar nisso, precisa conversar sobre isso. A vida começa, a vida segue, a vida termina, né? A vida termina. E é necessário falar sobre isso. Então eu procurei no primeiro texto que aparece nesse livro aí, falar um pouquinho sobre como lidar com esse sentimento da perda, que é muito difícil. A segunda perda que eu abordei, que faz parte também da nossa vida, que às vezes a gente nem encara como perda, mas de algum jeito vai ficando alguma coisinha lá para trás e a gente às vezes não olha para ver como é que significou aquilo, como é que a gente ressignificou aquilo, que é o nosso crescimento. Todos nós aqui, graças a Deus, crescemos, estamos crescendo e não paramos de crescer, eu acredito nisso, porque a gente está sempre aprendendo, a gente não para de adquirir conhecimento, cultura, informação, gente na nossa vida, né? As coisas vão se modificando em nosso redor. E essas mudanças, muitas vezes, nos obrigam a deixar coisas. E esse deixar coisas pode ser também muito festivo, muito alegre, mas às vezes dá dorzinha também. Puxa, eu lembro tanto daquele quarto, daquela boneca, daquela casa, daqueles amigos, daquele lugar. Então, essa sensação de coisas que fizeram parte da nossa vida e que modificaram, eu também procurei abordar de algum jeito leve. A poesia permite isso, né? Abordar de uma forma leve, suave, como lidar com essas mudanças. Uma terceira abordagem que eu queria trazer com esse livro é uma preocupação que eu tenho muito, quem me conhece, acompanha meu trabalho, sente como isso é presente na minha vida, que é assim. A saudade também tem um caráter que é do sujeito histórico que a gente é. Cada um de nós faz história. Nós estamos fazendo história.
E à medida que nós estamos vivendo, nós também estamos gerando lembranças. Lembranças para nós mesmos e para quem nos cerca. Todos que fazem parte da nossa vida também vão lembrar daquela passagem perto da gente, neste planeta. Então eu fico pensando assim, que marcas nós estamos deixando na nossa história? Que lembranças nós estamos deixando para quem teve a oportunidade de conviver com a gente, de conhecer a gente, de crescer com a gente, de participar com a gente de qualquer momento da nossa vida? Quais são as marcas que nós estamos deixando? Hoje em dia está muito em moda, a gente vê nos materiais didáticos, se falar em pegada ecológica, né? As marcas que nós estamos deixando para o nosso planeta, para a nossa vida. Então, o que é que nós estamos deixando? Essa abordagem da saudade parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando para vocês, né? Com o livro. Mas, no meu entender, tem tudo a ver. Porque nós também vamos um dia ser lembrança. Lembrança para quem está com a gente agora e lembrança para este planeta que nos acolheu e onde nós vivemos e onde nós deixamos os nossos frutos, as nossas extensões de vida, né? Então, qual será o recado que nós estamos deixando? Então, eu gostaria, né, que esse recado fosse levado no coração das crianças, que lembrassem disso, não é? Nós fazemos história. Que história nós estamos fazendo? É uma história legal? É uma história que deixa marcas positivas nas pessoas, que faz as crianças, as outras pessoas olharem para nós e falar, puxa, essa pessoa falou uma coisa tão bacana hoje, essa pessoa teve um gesto comigo tão legal, me deu um toque de uma coisa que eu precisava ouvir. E nós adultos também, né? Recado para nós também. Que marca nós estamos deixando? Para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nós fazemos história. Um dia nós seremos saudade. Que saudade seremos nós? Saudades leves, alegres, felizes, saudades doídas, sofridas. Claro que faz parte da vida alguns momentos mais difíceis, né? Sempre vai fazer parte de todo ser humano. Mas que a gente saiba fazer escolhas de modo que a nossa história seja uma história boa, bonita, com pegadas leves no planeta. Tá bom? Então o recado que eu queria dar era esse. A coleção, como eu disse para vocês, vai tratar de sentimentos. O primeiro que a gente escolheu, ele elegeu para abordar de uma forma suave, é a saudade. E porque eu acredito mesmo que é um sentimento urgente de se cuidar, né? Cuidar dessa relação que a gente tem num mundo tão coisificado, não é? Que a gente acaba, tanto imediatismo, tanta pressa, e os laços, e os vínculos, o que é que nós estamos fazendo com eles? Né? Com as relações humanas, o que está acontecendo? Então é hora da gente refletir, parar um pouquinho e lembrar que somos capazes de construir vínculos e laços, e é essa a nossa grande diferença, tá bom? Muito obrigada. Vou ficar por aqui.